Solidão. Oração milagrosa que traz comunhão com Deus e cura seu coração. Tem momentos em que o silêncio ao seu redor não traz paz. Ele aperta o peito. Ele pesa na mente. Ele faz você se perguntar se alguém ainda se importa, se Deus ainda está ouvindo. Você continua vivendo, falando, sorrindo quando precisa, mas por dentro, existe um vazio que ninguém vê. E o mais difícil não é estar sozinho. É sentir que ninguém consegue te alcançar, nem mesmo Deus. Talvez você tenha orado e não sentiu nada. Talvez tenha pedido ajuda e o céu pareceu fechado. Isso cria uma dor profunda, uma sensação de abandono que não se explica com palavras. Mas existe algo que você precisa entender agora. Esse silêncio que te assusta não é ausência. Existe uma presença que você ainda não percebeu. A palavra declara que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado, como está escrito em Salmos, capítulo 34, versículo 18. Isso significa que exatamente nesse lugar onde você se sente mais fraco, existe uma proximidade espiritual acontecendo. Hoje não é apenas mais um vídeo. É um ponto de virada. Algo vai começar a se mover dentro de você. E o que você vai perceber no próximo momento pode mudar completamente a forma como você enxerga essa solidão. Quando o silêncio ao redor começa a gritar, dentro de você, existe um ponto em que a solidão deixa de ser externa e passa a morar dentro de você. Não importa se há pessoas por perto. O barulho do mundo continua, mas dentro do seu coração existe um eco vazio, constante, difícil de ignorar. Você tenta distrair a mente, ocupar o tempo, preencher o dia. Mas quando tudo desacelera, esse silêncio volta mais forte. Esse tipo de solidão não é apenas emocional. Ela toca a alma. Ela faz você questionar seu valor, seu propósito, sua importância. E sem perceber, pensamentos começam a surgir dizendo que você foi esquecido, deixado de lado, desconectado até de Deus. Mas essa voz não é a verdade. A verdade é que existe uma batalha acontecendo dentro de você. E enquanto esse silêncio grita, algo mais profundo está tentando falar, só que de uma forma diferente. Mais sutil, mais espiritual. E é exatamente isso que a maioria das pessoas não percebe. O que você está sentindo agora pode não ser o fim de algo, pode ser o começo de um chamado que você ainda não entendeu. Quando o silêncio ao redor começa a gritar dentro de você, existe um momento em que o silêncio deixa de ser apenas a ausência de som e começa a se tornar uma presença incômoda dentro de você. Não é mais sobre o ambiente ao seu redor, é sobre o que acontece por dentro. Você pode estar em casa, no trabalho, no meio de pessoas, mas ainda assim sente algo estranho, como se estivesse desconectado de tudo. O mundo continua girando, as pessoas continuam vivendo, mas dentro de você existe um espaço vazio que não se preenche com nada externo. No começo, você tenta ignorar. Procura distrações, ocupa a mente, mexe no celular, liga a televisão, tenta se manter ocupado o máximo possível. Mas quando o dia desacelera, quando a noite chega, quando o barulho diminui, esse silêncio volta. E ele volta mais forte. Ele começa a falar com você. Começa a levantar perguntas que você não queria enfrentar. Por que eu me sinto assim? Por que parece que ninguém realmente me entende? Por que, mesmo tentando, eu não consigo me sentir completo? Esse tipo de silêncio não é leve. Ele pesa. Ele invade pensamentos, afeta emoções, enfraquece a esperança. E sem perceber, você começa a acreditar em ideias que não vieram de Deus. Ideias de que você foi esquecido, de que sua vida não tem tanto valor, de que talvez ninguém realmente se importe. E o mais profundo de tudo isso é quando essa sensação começa a atingir sua fé. Você ora, mas parece que não passa do teto. Você fala com Deus, mas não sente resposta. E então surge aquela dúvida silenciosa, difícil de admitir até para si mesmo. Será que Deus ainda está comigo? Será que Ele está me ouvindo? Esse é o ponto onde a solidão deixa de ser apenas emocional e se torna espiritual.
Mas existe uma verdade que precisa ser firmada dentro de você agora. Deus não se afasta quando você se sente assim. Pelo contrário, é exatamente nesse momento que ele se aproxima ainda mais. A palavra diz que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado, como está escrito em Salmos, capítulo 34, versículo 18. Isso significa que essa dor que você sente não afasta Deus. Ela atrai a presença dele. O problema é que, quando o coração está ferido, a percepção fica distorcida. Você começa a sentir ausência onde, na verdade, existe presença. Começa a ouvir o silêncio, mas não percebe que existe uma voz mais profunda tentando alcançar você. Não é uma voz de acusação, nem de cobrança. É uma voz de chamado, de cuidado, de aproximação. Esse silêncio que hoje grita dentro de você não veio para te destruir. Ele está revelando algo. Está mostrando que existe uma necessidade mais profunda, uma sede que não pode ser saciada por pessoas, distrações ou conquistas. É uma sede espiritual. E toda vez que essa sede aparece, é porque existe uma fonte disponível. Talvez você tenha passado tempo demais tentando preencher esse vazio com coisas externas, esperando que algo ou alguém resolvesse o que está dentro de você. Mas agora você começa a perceber que não funciona. Nada sustenta. Nada permanece. E isso não é um erro. Isso é um direcionamento. Existe algo acontecendo dentro de você agora. Algo que ainda não está totalmente claro, mas já começou. E esse incômodo que você sente não é o fim. É o início de um processo que pode te levar a um lugar que você nunca experimentou antes. Só que para isso, você precisa continuar. Porque o que vem a seguir vai revelar algo que pode mudar completamente a forma como você entende essa solidão. A ilusão da presença. Cercado de pessoas, vazio por dentro. Existe uma forma de solidão que confunde ainda mais do que o silêncio absoluto. É quando você está cercado de pessoas, mas por dentro, continua vazio. Tudo parece normal por fora. Conversas acontecem, risadas surgem, compromissos são cumpridos. Ninguém percebe nada, e talvez nem você consiga explicar com clareza o que está sentindo. Mas no fundo existe uma desconexão difícil de ignorar. Você escuta, responde, interage, mas sente que não está realmente presente. Como se uma parte de você estivesse distante, isolada, inacessível. É como viver em dois lugares ao mesmo tempo. Um externo, onde tudo funciona, e outro interno, onde tudo parece incompleto. E quanto mais isso se repete, mais cansativo se torna sustentar essa dualidade. Essa sensação começa a gerar um tipo de esgotamento silencioso. Você se adapta, aprende a conviver, até se acostuma em alguns momentos. Mas a verdade é que existe uma necessidade profunda que não está sendo atendida. Não é apenas companhia. É conexão verdadeira. É ser visto de forma real. Ser compreendido sem precisar se explicar o tempo todo. E quando essa conexão não acontece, algo dentro de você começa a se retrair. Você passa a filtrar o que fala, esconder o que sente, evitar se expor. Não porque quer, mas porque não encontrou espaço seguro para ser inteiro. Aos poucos você vai se afastando emocionalmente das pessoas, mesmo estando fisicamente próximo delas. O mais delicado é quando esse mesmo padrão começa a refletir na sua relação com Deus. Você continua orando, continua buscando, mas sente como se estivesse repetindo palavras sem vida. A presença que antes parecia próxima, agora parece distante. E isso gera um conflito interno, porque você sabe que Deus existe, mas não consegue sentir essa realidade como antes. Mas existe uma chave que precisa ser revelada. Essa sensação de distância não significa que Deus se afastou. Significa que existe excesso de ruído dentro de você. Pensamentos acumulados, emoções não resolvidas, expectativas frustradas. Tudo isso cria uma camada que impede você de perceber o que sempre esteve ali. A palavra mostra que Deus não se manifesta no barulho da agitação, mas na quietude que poucos conseguem acessar. Quando o profeta buscou a presença de Deus, ele não estava no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo, mas em um sussurro suave.
como está escrito em 1º Livro dos Reis, capítulo 19, versículo 12. Isso revela que a presença de Deus não depende de intensidade externa, mas de sensibilidade interna. E é exatamente isso que a solidão começa a trabalhar dentro de você, mesmo que você ainda não tenha percebido. Ela vai removendo distrações, quebrando ilusões, revelando vazios que antes estavam escondidos. Não para te ferir, mas para te conduzir a um lugar mais profundo. Só que antes de chegar nesse lugar, existe algo que você precisa encarar. Algo que muitas pessoas evitam por medo, por dor ou por não saber como lidar. E enquanto isso não for enfrentado, a sensação de vazio continuará voltando, mesmo que você tente preenchê-la de todas as formas possíveis. O próximo passo vai te confrontar com isso de forma direta. E pode ser exatamente o que você precisa para começar a mudar essa realidade. O cansaço de fingir que está tudo bem. Chega um momento em que não é mais a solidão que dói mais, é o esforço constante de parecer bem quando, por dentro, tudo está desalinhado. Você aprende a responder automaticamente que está tudo certo, aprende a sorrir na hora certa, a manter uma aparência que não revela o que realmente está acontecendo dentro de você. E ninguém questiona, porque externamente nada parece errado. Mas esse esforço tem um custo alto. Sustentar uma versão de si mesmo que não corresponde ao que você sente começa a consumir sua energia. Você acorda já cansado. Não necessariamente do que precisa fazer, mas do que precisa esconder. Cada interação exige controle, cada conversa exige cuidado, como se você estivesse sempre evitando que alguém perceba o que existe por trás. E o mais difícil é que, com o tempo, você começa a se distanciar até de si mesmo. Já não sabe exatamente como expressar o que sente, porque ficou tanto tempo reprimindo que tudo virou um emaranhado interno. Você sente, mas não consegue organizar. Você quer falar, mas não encontra palavras. E então decide continuar em silêncio. Esse silêncio, diferente daquele do começo, agora vem acompanhado de desgaste. Não é apenas vazio, é exaustão emocional. É a sensação de estar carregando algo pesado sem nunca ter a oportunidade de descansar de verdade. E isso vai afetando sua fé de forma sutil. Você continua buscando a Deus, mas começa a levar para Ele a mesma postura que apresenta ao mundo. Ora de forma controlada, evita expor a dor real, fala o que acha que deve ser dito, mas não o que realmente precisa ser entregue. E isso cria uma barreira invisível, não porque Deus não aceita você como está, mas porque você não se permite ser verdadeiro diante dele. A palavra mostra um caminho diferente. Quando está escrito que devemos derramar o coração diante de Deus, como em Salmos, capítulo 62, versículo 8, isso não é uma sugestão superficial. É um convite profundo à transparência. Deus não espera uma versão ajustada de você. Ele espera o que é real. O problema é que, quando você passa muito tempo fingindo estar bem, até a verdade começa a parecer estranha. Se torna desconfortável admitir fraqueza, reconhecer dor, expor vulnerabilidade. E sem perceber, você se afasta do único lugar onde poderia ser completamente acolhido sem julgamento. Mas existe um ponto de ruptura nesse processo, um momento em que continuar fingindo já não é mais possível. E esse momento não é fraqueza, é oportunidade. Porque é exatamente quando você para de sustentar uma aparência que começa a abrir espaço para algo verdadeiro acontecer. O que você sente não precisa ser escondido, não precisa ser ajustado antes de ser entregue. Existe um caminho onde você pode se aproximar de Deus sem máscaras, sem filtros, sem medo. E é esse caminho que começa a ser revelado a partir daqui. Só que antes disso, existe uma dor mais profunda que precisa ser encarada. Uma dor que vai além das pessoas, além das circunstâncias, e toca diretamente na sua relação com Deus. A dor de não se sentir visto nem por Deus. Existe uma dor que poucos conseguem expressar, mas muitos carregam em silêncio. Não é apenas a dor de se sentir sozinho entre pessoas. É a dor de olhar para o céu e sentir que não está sendo visto. É orar e ter a sensação de que suas palavras não chegam a lugar algum. É buscar a presença de Deus e, ainda assim, sentir um vazio que não deveria estar ali.
Você continua tentando. Continua falando com Deus. Continua acreditando. Mas algo dentro de você começa a questionar. Será que Ele está me ouvindo mesmo? Será que Ele ainda se importa comigo? E essas perguntas não surgem por falta de fé. Elas nascem da dor acumulada, da expectativa não correspondida, do silêncio prolongado que você não consegue entender. Esse é um dos pontos mais sensíveis da caminhada espiritual. Porque quando a pessoa sente que Deus está distante, tudo começa a perder sentido. A esperança enfraquece, a motivação diminui, e a oração deixa de ser um refúgio para se tornar um esforço. Mas existe uma verdade que precisa ser colocada diante de você com clareza. Deus não deixou de te ver em nenhum momento. A palavra declara que os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor, como está escrito em Salmos capítulo 34, versículo 15. Isso significa que não existe uma única oração sua que tenha sido ignorada. O que você está enfrentando não é a ausência de Deus. É um tipo de silêncio que tem propósito. Um silêncio que não rejeita, mas trabalha. Um silêncio que não afasta, mas aprofunda. Mesmo que você não perceba, existe algo sendo moldado dentro de você nesse processo. O problema é que, quando não entendemos esse silêncio, tendemos a interpretá-lo como abandono, e isso gera um bloqueio emocional e espiritual. Você começa a orar com menos expectativa, a buscar com menos intensidade, como se estivesse se protegendo de uma nova frustração. Mas Deus não se relaciona com você baseado no que você sente. Ele se relaciona com você baseado em quem Ele é. E Ele não muda. A presença dele não diminui quando você não sente. O cuidado dele não desaparece quando você não percebe. Existe um momento na caminhada em que Deus permite que você não sinta, para que você aprenda a confiar além da sensação. E esse momento, embora difícil, é profundamente transformador, porque ele rompe uma dependência emocional e constrói uma fé mais sólida, mais madura, mais real. Você não foi esquecido. Você não foi ignorado. Existe uma proximidade acontecendo agora que seus sentimentos ainda não conseguiram alcançar. E quanto mais você permanecer, mesmo sem entender, mais essa realidade começa a se revelar. Só que para perceber isso, existe algo dentro de você que precisa ser ajustado. Algo que a dor acabou bloqueando sem que você percebesse. O espaço onde Deus fala, baixo demais para quem está ferido. Existe um lugar dentro de você, onde Deus sempre falou, mesmo quando você achou que tudo estava em silêncio. Esse lugar não é externo, não depende do ambiente, não depende de circunstâncias favoráveis. Ele existe no interior, em uma profundidade que não pode ser acessada quando a mente está agitada e o coração está sobrecarregado. E é exatamente por isso que, quando você está ferido, parece que Deus parou de falar. A dor cria um tipo de ruído constante. Não é um som que você escuta com os ouvidos, mas algo que ocupa seus pensamentos o tempo inteiro. Situações passadas voltam à mente. Palavras ditas por outras pessoas se repetem. Inseguranças ganham força. E tudo isso vai construindo uma espécie de barreira interna. E quanto mais esse ruído cresce, mais difícil se torna perceber o que é sutil, o que é leve, o que não invade, mas se revela com calma. Deus nunca precisou gritar para ser ouvido. A forma como ele se comunica não mudou por causa do seu momento. O que mudou foi o ambiente dentro de você. E enquanto esse ambiente estiver carregado de ansiedade, medo e cansaço emocional, a voz dele vai parecer distante, mesmo estando mais perto do que nunca. Muitas pessoas esperam que Deus responda de forma imediata, clara e intensa. Esperam uma mudança visível, algo que interrompa completamente o que estão sentindo. Mas Deus trabalha de forma diferente. Ele não compete com o caos. Ele convida você a sair dele. E esse convite não é forçado, não é imposto. Ele acontece de forma silenciosa, quase imperceptível para quem não está atento. A palavra revela que Deus não estava no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo, mas em uma voz mansa e delicada, como está escrito em 1º Livro dos Reis, capítulo 19, versículo 12.
Isso mostra que a presença de Deus não se manifesta na intensidade que o mundo espera, mas na profundidade que poucos acessam. E essa profundidade exige algo que a dor tenta impedir: quietude. Só que alcançar essa quietude não é simples quando o coração está ferido. Porque quando você começa a diminuir o ritmo externo, o interno se torna mais evidente. Pensamentos que estavam escondidos começam a aparecer. Sentimentos que você evitava sentir voltam com força. E isso cria a sensação de que está piorando, quando na verdade está sendo revelado. Esse é o ponto onde muitos desistem. Preferem voltar para distrações, para ocupações constantes, para qualquer coisa que impeça esse encontro com o próprio interior. Mas é exatamente nesse espaço desconfortável que Deus começa a agir de forma mais profunda. Porque quando tudo se aquieta, mesmo que seja aos poucos, você começa a perceber algo diferente. Não é uma mudança brusca. Não é algo que você consegue explicar facilmente. Mas existe uma presença que começa a ser notada, uma sensação de que você não está mais completamente sozinho. Uma paz leve, que não resolve tudo de imediato, mas muda a forma como você sente o momento. A palavra declara que Deus guia as águas tranquilas e restaura a alma, como está escrito em Salmos, capítulo 23, versículos 2 e 3. Isso significa que a restauração não acontece no meio da agitação, mas em um ambiente onde a alma encontra descanso. E esse descanso não vem de fora. Ele começa quando você permite que o interior desacelere. Jesus também ensina que o Pai vê em secreto e responde nesse lugar, como está escrito em Mateus, capítulo 6, versículo 6. Isso revela que existe um encontro que não acontece na superfície da vida. Ele acontece no íntimo, onde não há aparência, onde não há necessidade de fingir, onde você pode ser exatamente como está. E é nesse lugar que Deus começa a curar o que você ainda não conseguiu explicar, não com respostas rápidas, mas com presença constante, não com explicações completas, mas com uma proximidade que transforma de dentro para fora. Você não precisa de uma manifestação grandiosa para saber que Deus está falando. Às vezes, o simples fato de perceber que sua mente começou a desacelerar, que seu coração começou a aliviar, já é a resposta que você estava buscando há tanto tempo. Mas para chegar a esse nível de percepção, você precisa mudar a forma como enxerga a solidão. Porque aquilo que parece abandono pode estar carregando um convite que você ainda não aceitou. A solidão como um chamado disfarçado. Existe um ponto em que você precisa encarar a solidão de uma forma completamente diferente daquilo que sempre acreditou. Porque enquanto você continuar enxergando esse momento apenas como abandono, dor ou rejeição, você vai lutar contra algo que, na verdade, pode estar tentando te conduzir para mais perto de Deus. A solidão não surge por acaso. Ela aparece quando algo precisa ser realinhado dentro de você. Ela interrompe padrões, quebra distrações, expõe dependências emocionais que estavam escondidas. E isso incomoda, porque tira você de um lugar de conforto, mesmo que esse conforto fosse superficial. Você pode ter buscado preencher esse vazio com pessoas, atividades, objetivos, tentando recuperar uma sensação de completude. Mas nada permaneceu. Nada sustentou. E isso não aconteceu porque você falhou. Aconteceu porque esse espaço dentro de você não foi feito para ser preenchido por coisas temporárias. A palavra mostra que existe um tipo de busca que só se ativa quando tudo o que é externo perde a força. Quando está escrito que a alma tem sede de Deus, do Deus vivo, como vemos em Salmos, capítulo 42, versículo 2, isso revela que existe uma necessidade espiritual que nenhuma outra experiência consegue substituir. A solidão começa a revelar essa sede. Ela tira as camadas que antes mascaravam essa necessidade e coloca você diante de algo que não pode mais ser ignorado. E nesse ponto, você tem duas escolhas. Continuar tentando preencher esse vazio com aquilo que nunca funcionou, ou começar a enxergar esse momento como um chamado. Um chamado não para fazer mais, mas para se aproximar. Não para produzir, mas para se conectar. Não para encontrar respostas imediatas,
mas para desenvolver intimidade. Porque existe uma diferença profunda entre conhecer sobre Deus e caminhar com Ele. E é exatamente isso que a solidão começa a construir quando você para de resistir. Ela cria espaço. Espaço para ouvir, espaço para sentir, espaço para perceber algo que antes passava despercebido. Não é um processo rápido, não é confortável no início, mas é transformador. Deus não usa a solidão para te afastar das pessoas. Ele usa para te aproximar dele, porque quando essa conexão é estabelecida de forma real, todas as outras áreas da sua vida começam a se alinhar de maneira diferente. Você deixa de depender do que é instável e passa a se firmar no que é constante. Jesus buscava momentos de solitude, não por necessidade de isolamento, mas por entendimento de prioridade. Ele se retirava para estar a sós com o Pai, como está escrito em Lucas, capítulo 5, versículo 16. Isso mostra que existe um valor nesse lugar que poucos reconhecem. A solidão que você está enfrentando agora pode não ser um erro no caminho. Pode ser uma direção. Pode ser o início de algo que vai te levar a um nível de intimidade com Deus que você nunca experimentou antes. Mas para que isso aconteça, você precisa tomar cuidado com algo que muitas vezes parece solução, mas na verdade afasta ainda mais daquilo que você precisa. O perigo de preencher o vazio com coisas que não curam. Quando a solidão se torna intensa, surge uma urgência quase automática de preencher o vazio. Você tenta ocupar o tempo, distrair a mente, buscar algo que alivie essa sensação interna. E no começo parece funcionar. Uma conversa, uma rede social, um entretenimento, um novo objetivo. Por alguns instantes o peso diminui. Mas logo depois, tudo volta. E às vezes volta ainda mais forte. Isso acontece porque nem tudo que alivia, cura. Existe uma diferença profunda entre distração e transformação. A distração tira você do problema por um momento. A cura enfrenta o problema na raiz. E o perigo está em passar tempo demais fugindo, acreditando que está resolvendo. O vazio que você sente não é superficial. Ele não pode ser preenchido por algo temporário. E quando você tenta fazer isso, cria um ciclo que nunca se encerra. Você sente, tenta preencher, se alivia por pouco tempo e depois sente de novo. Isso gera cansaço, frustração e uma sensação de que nada realmente funciona. A palavra traz um alerta claro sobre isso quando diz que o povo tentou cavar para si cisternas rachadas que não retêm água, como está escrito em Jeremias, capítulo 2, versículo 13. Isso significa buscar satisfação em fontes que não sustentam. E quanto mais você insiste nisso, mais distante fica daquilo que realmente pode preencher. O problema não está em buscar alívio. O problema está em buscar no lugar errado. Porque existe uma necessidade dentro de você que não é emocional apenas. Ela é espiritual. E tudo o que é espiritual não pode ser resolvido apenas com recursos naturais. Quando você tenta substituir a presença de Deus por qualquer outra coisa, pode até sentir um conforto momentâneo, mas nunca uma plenitude real. Sempre vai faltar algo. Sempre vai existir um espaço não preenchido. E isso não é defeito em você. É direcionamento. Jesus declarou que quem bebe da água que ele oferece, nunca mais terá sede, como está escrito em João, capítulo 4, versículo 14. Isso revela que existe uma fonte que não apenas alivia, mas satisfaz de forma completa. O problema é que, muitas vezes, você está tão ocupado tentando resolver por conta própria que não acessa essa fonte. E quanto mais você se distrai, mais difícil fica perceber o que está dentro de você. Porque as distrações não apenas ocupam o tempo, elas abafam a consciência. Elas impedem que você enxergue a raiz daquilo que está sentindo. Mas existe um momento em que esse ciclo precisa ser interrompido. Um momento em que você para de tentar resolver do seu jeito e começa a abrir espaço para algo diferente acontecer. E esse momento não exige força. Exige rendição. Você não precisa continuar tentando preencher esse vazio com aquilo que nunca funcionou. Existe um caminho onde esse vazio não é ignorado, mas tratado. Onde ele deixa de ser um problema e se torna o ponto de partida para algo maior.
Só que esse caminho começa de uma forma que muitas pessoas subestimam. Não com palavras, não com ações externas, mas com uma decisão interna que muda tudo. O primeiro passo invisível: abrir o coração antes de abrir os lábios. Existe um momento decisivo na sua caminhada que não pode ser visto por ninguém, mas muda completamente o que acontece a partir dali. Não é quando você fala, não é quando você age, não é quando você tenta fazer algo diferente por fora. É quando, pela primeira vez, você decide ser completamente verdadeiro por dentro. Durante muito tempo, você pode ter tentado resolver o que sente com palavras, orações repetidas, frases prontas, pedidos que parecem corretos, mas que não carregam o peso do que realmente está dentro de você. E isso cria uma distância. Não porque Deus não escuta, mas porque você ainda não entregou o que precisa ser entregue. A oração verdadeira não começa na boca. Ela começa no coração. Começa no momento em que você para de filtrar, de ajustar, de tentar parecer forte. Começa quando você admite, sem reservas, o que está sentindo de verdade. Mesmo que seja confuso, mesmo que seja difícil de explicar, mesmo que envolva dúvidas que você nunca teve coragem de dizer. A palavra declara que Deus está perto daqueles que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido, como está escrito em Salmos capítulo 34, versículo 18. Isso mostra que não é a perfeição que aproxima você de Deus. É a sinceridade. É a disposição de se abrir sem máscaras. O problema é que existe um medo silencioso de fazer isso. Medo de não saber como expressar. Medo de confrontar emoções que estavam escondidas. Medo de parecer fraco até diante de Deus. E por causa disso, muitas pessoas continuam orando de forma superficial, sem acessar o nível onde a transformação realmente acontece. Mas Deus não espera uma apresentação. Ele espera um encontro. E esse encontro só acontece quando você permite que ele veja aquilo que você mesmo evitava encarar. Não porque ele não saiba, mas porque existe algo poderoso no momento em que você reconhece e entrega. Quando está escrito que devemos derramar o coração diante de Deus, como em Salmos, capítulo 62, versículo 8, isso não é apenas uma orientação, é um caminho. Derramar significa não reter, não esconder, não controlar. Significa permitir que tudo o que está dentro de você seja colocado diante dele com verdade. E é nesse ponto que algo começa a mudar. Porque quando o coração se abre, a presença encontra espaço. Quando a resistência diminui, a conexão aumenta. E mesmo que você ainda não sinta tudo de imediato, algo já começou a acontecer. Você não precisa das palavras certas. Você precisa da entrega certa. Porque Deus não responde à perfeição do discurso. Ele responde à verdade do coração. Esse é o primeiro passo real, invisível para os outros, mas completamente perceptível no mundo espiritual. E a partir dele a oração deixa de ser apenas um hábito e começa a se tornar algo muito mais profundo. O que vem a seguir não é sobre falar mais. É sobre experimentar algo que vai além das palavras. Quando a oração deixa de ser repetição e vira encontro. Existe um ponto na sua caminhada em que a oração para de ser um hábito automático e começa a se tornar um encontro real. Até aqui. Talvez você tenha orado muitas vezes sem sentir mudança, repetido palavras sem perceber transformação, buscado respostas sem encontrar clareza. E isso pode ter feito você acreditar que a oração não está funcionando. Mas a verdade é que o que precisava mudar não era a quantidade de palavras, e sim a profundidade da conexão. Quando o coração finalmente se abre, quando a resistência diminui, quando você deixa de tentar controlar o que sente e passa a ser verdadeiro diante de Deus, algo muda na forma como você ora. Não é mais uma tentativa de dizer o que parece certo. É uma entrega do que é real. E essa mudança, embora simples, transforma completamente a experiência. A oração deixa de ser uma fala unilateral e começa a se tornar um ambiente de presença. Você não está mais apenas falando. Você começa a perceber que está sendo ouvido. E mais do que isso,
Começa a perceber que não está sozinho naquele momento. Existe uma consciência nova, uma sensibilidade que antes não estava ali. Jesus ensinou que o Pai busca aqueles que o adoram em espírito e em verdade, como está escrito em João, capítulo 4, versículo 23. Isso revela que não é a forma externa que move o coração de Deus, mas a autenticidade interna. Quando você ora com verdade, sem máscaras, sem tentativas de impressionar, você entra em um nível de relacionamento que vai além da rotina. E é nesse nível que a oração começa a gerar algo dentro de você. Não é apenas sobre receber respostas externas. É sobre ser transformado internamente. Você pode começar a perceber sua mente desacelerando, seu coração se acalmando, seus pensamentos se organizando. Não porque tudo ao seu redor mudou, mas porque algo dentro de você começou a se alinhar. A palavra mostra que quando você se aproxima de Deus, Ele se aproxima de você, como está escrito em Tiago, capítulo 4, versículo 8. Isso significa que existe uma reciprocidade nesse processo. Não é uma busca unilateral. É um encontro que acontece quando você decide se aproximar de forma real. E quanto mais você permanece nesse lugar, mais essa conexão se fortalece. A oração deixa de ser um momento isolado e começa a influenciar sua forma de viver. Você passa a carregar essa presença, essa consciência, mesmo fora do momento de oração. E isso muda a forma como você lida com o que sente. O mais interessante é que esse encontro não depende de perfeição, não depende de tempo longo, não depende de condições ideais. Ele depende de disposição. Depende de você escolher permanecer, mesmo quando não sente tudo imediatamente. Porque a transformação não acontece apenas no que é visível. Ela começa no invisível. E é exatamente nesse invisível que Deus começa a agir de forma mais profunda. Sem barulho, sem pressa, sem espetáculo. De um jeito que muitas vezes você só percebe depois que já começou a mudar. E o que acontece a seguir pode surpreender você. Porque nem sempre Deus responde da forma que você espera, mas sempre responde da forma que você precisa. O momento em que Deus responde sem fazer barulho. Existe uma expectativa silenciosa dentro de você de que, quando Deus responder, tudo vai mudar de forma visível e imediata. Você imagina uma resposta clara, algo que interrompa completamente o que está acontecendo, uma sensação forte que confirme que Ele ouviu. Mas muitas vezes a resposta de Deus não vem dessa forma. Ela vem de um jeito que só é percebido por quem está atento ao interior. Deus não precisa fazer barulho para agir. Ele não depende de manifestações externas para transformar o que está dentro de você. Na verdade, as mudanças mais profundas começam de forma silenciosa. E é exatamente por isso que muitas pessoas não percebem quando Deus já começou a responder. Você pode estar esperando uma solução externa, enquanto Deus já está trabalhando internamente. Pode estar aguardando uma mudança ao seu redor, enquanto algo dentro de você já começou a se reorganizar. E esse processo é tão sutil que, se você não estiver sensível, pode passar despercebido. A palavra mostra que a paz de Deus excede todo entendimento e guarda o coração e a mente, como está escrito em Filipenses, capítulo 4, versículo 7. Isso significa que a resposta de Deus nem sempre vem como explicação. Muitas vezes, ela vem como paz. Uma paz que não depende das circunstâncias, que não faz sentido lógico, mas que muda a forma como você sente. Você começa a perceber que aquilo que antes te incomodava tanto já não tem o mesmo peso. Pensamentos que antes dominavam sua mente começam a perder força. A ansiedade diminui, mesmo que a situação ainda seja a mesma. E isso não é coincidência. Isso é resposta. Deus está agindo onde ninguém vê. Ele está ajustando aquilo que está dentro de você, fortalecendo áreas que estavam frágeis, trazendo clareza onde havia confusão. E tudo isso acontece sem alarde, sem pressa, de forma contínua. Jesus ensinou que o reino de Deus é como uma semente que cresce sem que o homem perceba, como está escrito em Marcos, capítulo 4, versículos 26 e 27. Isso revela que o agir de Deus muitas vezes não é percebido no momento em que acontece, mas se torna evidente com o tempo.
E isso exige algo de você. Confiança. Confiança para continuar, mesmo quando não vê tudo acontecendo. Confiança para permanecer, mesmo quando a resposta não veio da forma que você imaginava. Você não precisa sentir algo extraordinário para saber que Deus respondeu. Às vezes, o fato de você não estar mais reagindo da mesma forma, de não estar mais se sentindo tão sobrecarregado, já é a evidência de que algo mudou. E quanto mais você permanece nesse processo, mais essa transformação interna começa a se consolidar. Porque Deus não trabalha apenas para resolver um momento. Ele trabalha para restaurar você por completo. E essa restauração começa em um lugar que poucos conseguem enxergar, mas que define tudo o que vem depois. A cura que começa onde ninguém consegue ver. Existe um tipo de cura que não aparece imediatamente. Não se manifesta de forma visível. Não muda tudo ao redor de uma vez. Não gera um impacto externo que todos conseguem perceber. Mas é exatamente esse tipo de cura que sustenta todas as outras transformações. Ela começa em um lugar profundo, invisível aos olhos, mas extremamente real dentro de você. Até aqui você pode ter esperado por mudanças externas, por respostas claras, por sinais que confirmassem que algo aconteceu. Mas Deus começa de outro jeito. Ele começa por dentro. Ele toca áreas que você não conseguia acessar, trabalha em sentimentos que você não conseguia explicar, reorganiza pensamentos que estavam confusos há muito tempo. E o mais interessante é que, enquanto isso acontece, você nem sempre percebe de imediato. A mudança é gradual. Pequena no início, quase imperceptível, mas consistente. E com o tempo, ela começa a se tornar evidente. Você começa a reagir diferente. Situações que antes te abalavam tanto já não têm o mesmo efeito. Pensamentos que antes te dominavam já não têm a mesma força. Emoções que antes pareciam fora de controle começam a se estabilizar. E isso não acontece porque você decidiu ser mais forte. Acontece porque algo dentro de você foi restaurado. A palavra ensina que Deus vê o interior e trabalha a partir dele, como está escrito em 1º livro de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Isso mostra que a transformação verdadeira não começa no que é visível, mas no que está escondido. E quando o interior é ajustado, o exterior começa a refletir isso naturalmente. O problema é que muitas pessoas desvalorizam esse processo, porque não veem resultados imediatos, porque não sentem uma mudança completa de uma vez. E por causa disso pensam que nada aconteceu. Mas a verdade é que o que Deus faz primeiro é o que sustenta tudo o que vem depois. Se ele mudasse apenas o exterior, tudo poderia voltar ao que era antes. Mas quando ele transforma o interior, a mudança se torna permanente. Porque agora não é apenas a situação que muda. É você. Jesus falou sobre uma fonte que passa a jorrar de dentro para fora, como está escrito em João, capítulo 7, versículo 38. Isso revela que a vida que Deus gera não depende do que está ao redor. Ela nasce dentro de você e começa a fluir. E quando essa fonte começa a se manifestar, você percebe que não está mais tentando sobreviver emocionalmente como antes. Existe uma estabilidade nova, uma base mais firme, uma sensação de que mesmo que nem tudo esteja resolvido, você já não está no mesmo lugar. Essa é a cura que ninguém vê, mas que muda tudo. É o tipo de transformação que não precisa de validação externa, porque você sente internamente que algo foi alinhado. E quando você chega nesse ponto, uma verdade começa a se tornar clara de uma forma que antes não era possível enxergar. Algo que sempre esteve presente, mas que agora finalmente faz sentido. Você nunca esteve sozinho. O encontro que muda tudo agora, você começa a perceber algo que no início parecia impossível de entender. A solidão que tanto doeu não foi a ausência de Deus. Foi o caminho até um encontro que você ainda não tinha experimentado. Não foi abandono. Foi um processo. E tudo o que você sentiu, tudo o que enfrentou, estava te conduzindo para esse momento de revelação. Você não chegou até aqui por acaso. Cada fase, cada silêncio, cada questionamento teve um papel. Mesmo quando você achou que estava distante, Deus nunca se afastou. A presença dele permaneceu constante,
mesmo quando você não conseguia perceber. E agora, olhando com mais clareza, você começa a entender que não estava sozinho em nenhum momento. A palavra declara que Deus está conosco todos os dias, como está escrito em Mateus, capítulo 28, versículo 20. Isso não depende do que você sente, não depende da fase que você está vivendo. É uma verdade que permanece. E quando essa verdade deixa de ser apenas algo que você conhece e passa a ser algo que você percebe, tudo muda. Você começa a enxergar sua própria história de forma diferente. Aquilo que parecia vazio ganha sentido. Aquilo que parecia perda revela propósito. Aquilo que parecia silêncio se transforma em direção. E essa mudança não acontece porque tudo ao seu redor foi resolvido, mas porque dentro de você existe uma consciência nova. Você percebe que não precisa mais correr atrás de algo para se sentir completo. Não precisa mais buscar em pessoas ou situações aquilo que só Deus pode oferecer. Existe uma segurança que começa a se estabelecer, uma certeza que não depende de circunstâncias. E essa certeza nasce de um encontro real. Não é um encontro baseado em emoção passageira. É uma conexão que permanece, que sustenta, que fortalece, que te acompanha mesmo nos dias difíceis, porque agora você sabe que não está mais tentando alcançar Deus. Você está caminhando com Ele. A palavra ensina que nada pode nos separar do amor de Deus, como está escrito em Romanos, capítulo 8, versículos 38 e 39. Isso significa que não existe fase, erro ou sentimento que tenha o poder de romper essa conexão. E quando você entende isso, a solidão perde a força que tinha antes. Você não precisa mais lutar contra o vazio como fazia antes, porque agora ele foi preenchido por algo real. Algo que não depende de circunstâncias, não depende de pessoas, não depende de momentos específicos. Depende apenas da presença que sempre esteve ali. E é nesse ponto que tudo muda. Porque a solidão que antes te paralisava agora se torna apenas uma lembrança de um caminho que te trouxe até aqui. Um caminho que, mesmo difícil, te levou a algo que você não trocaria por nada. Você não está mais sozinho. E nunca esteve.